vai fazer exercícios relacionados a verbos com toda a bagagem que nós já temos, certo? Então vamos voltar lá para a apostila de verbos das questões de concurso, específicas para concurso. Mas antes, eu quero fazer com você um quadro resumido de todos os tempos verbais vistos até agora e os usos desses tempos verbais, certo? Então, eu vou abrir aqui no site que eu utilizo, né, para a gente ter aí a lista da gramática. E isso aqui vai realmente ser um guia para a gente poder focar aí nesses tempos verbais, certo? E então nós já vimos o Simple Present, nós já vimos o Present Continuous, nós já vimos o Simple Past, vimos o Past Continuous, vimos o Simple Future, ainda falta a gente ver o Future Continuous, vimos um pouco aí do Past Participle, que é a construção dele que se assemelha aí ao Simple Past, nos verbos regulares, e verbos regulares é aquela tabelinha na terceira coluna. Não sei se você tem a sua tabela de verbos irregulares aí anotada. Nós vimos o Present Perfect e vimos também o Present Perfect Continuous. Então é importante a gente dar um panorama geral. Veja que foi mais do que 50% aqui de todos os tempos verbais. Pelo menos a gente está vendo os principais. E entendendo isso, a gente continua o nosso estudo, certo? Então, vamos lá. Você pegue aí a sua tabela, aliás, o assunto de verbo to be, você vá no seu caderno para a gente poder começar desde lá, certo? Desde verbo to be, porque entendendo desde de quando começa tudo, que é através do verbo to be, a gente vai seguindo até concluir todo aí o entendimento de todos esses tempos verbais, certo? Então, a nossa tabela, ela vai pegar Simple Present, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vão ser 9 colunas. Então a gente vai fazer com 9 colunas. E talvez dentro de uma coluna a gente divida em duas partes também. Porque, por exemplo, na primeira, que é o do Simple Present, a gente vai dividir. A gente coloca tanto o verbo to be, quanto os demais verbos que são o do Simple Present, certo? Então, vamos lá. Esses exemplos. Certo? Então, vamos lá. Então, temos aí o primeiro tempo verbal é o Simple Present. Pronto. Aí aqui no Simple Present, a gente vai dividir em duas partes, né? Que é o verbo to be, como eu falei, e os demais verbos. Então aqui, verbo to be. Deixa eu só dar uma esticada aqui. Então fica o verbo to be. E só dividir essa célula também. E aqui demais verbos. Pronto. O verbo to be, ele tem dois sentidos. Ou o sentido de ser, ou o sentido de estar. Certo? Então eu acabei dividindo aqui as células, mas vou precisar colocar como uma só. Pronto, e os demais verbos, eles são os demais verbos, né?
o verbo ir, o verbo fazer, enfim. Então, para que serve o verbo to be? Ou, perdão, o simple present. Então, vamos anotar aqui para que o simple present serve. É bom a gente fazer esse quadro resumido, porque aí fica mais simples a gente fazer as questões entendendo o uso de cada um desses tempos verbais. Então, a gente começa aqui em simple present. Então, o simple present serve para, vou colocar aqui, ações habituais. Então, vou colocar em forma de tópicos. Então, serve para ações habituais. O que mais? Tá aqui. Verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões, preferências, certo? Então, tudo que estiver ligado a essas ideias, isso tem a ver com simple present, ok? Então, é isso. E aí eu vou colocar também exemplos, certo? Para a gente ficar mais por dentro, né, do assunto. Então, exemplos. Eu vou dar exemplo com o verbo to be. Então, I am Brazilian. E um exemplo com demais verbos. O verbo to be. Então, I go to Brazil every year. Então, vou para o Brasil todos os anos. É isso que ele está dizendo aqui, na frase. Pronto, aí os auxiliares que eu vou usar, quais são? Auxiliares também é importantíssimo. A gente inserir linhas abaixo com os auxiliares, certo? Então, o auxiliar do verbo to be, quais são aqui? Am, que não é o auxiliar, né? Na verdade são as formas do verbo to be, são essas três. Pronto, aí para interrogativa e negativa, eu uso quais auxiliares? Os demais verbos, do e das. Então são esses dois aqui que eu uso, certo? E aí quando é afirmativa, entra naquelas regrinhas, certo? Que aí você pode revisar melhor em casa, tá ok? Aí no seu caderno, enfim. Então aqui são os exemplos. Ok, então aqui a gente vai colocar os exemplos. Então esse quadro resumido a gente vai poder anotar bem e situar bem cada um dos assuntos. É fundamental a gente ter isso em mente, certo? Então, só salvar aqui. E aí a gente já parte para o próximo tempo verbal, que é depois do simple present. Eu vou colocando na ordem com a ideia já do simple past, certo? Para depois a gente entrar nos tempos contínuos, porque a ideia seria essa. Ok. Aqui tem a tabela resumo dos tempos verbais. Você pode colocar esse título aí na sua tabela. Beleza. Próximo tempo verbal, simple past. Pronto. No caso do simple past, a gente usa ele para... A gente também pode ter essa divisão, né? Verbo to be e demais verbos. Então eu posso dividir essa célula aqui. Na verdade eu posso dividir ela, eu acredito que fica melhor dividida em verbos regulares e verbos irregulares.
irregulares, e aí eu tenho os verbos regulares. Certo? Aí para os verbos irregulares, o que eu vou usar? A tabela. Aquela tabelinha lá com as 3 colunas. A forma infinitiva do verbo, a do meio, que é o simple past, e a do particípio. Certo? Eu vou precisar usar ela. E para cá, o que eu vou usar? As regras com o ED no final. Certo? O D, ED, vai variar, mas o que eu quero que você lembre é esse ED aqui, porque já pega de forma geral. Certo? Ok. Qual é o auxiliar? É único. Tanto na interrogativa quanto na afirmativa. Perdão. Tanto na interrogativa quanto na negativa, o meu auxiliar é único. É o dele. E para que eu vou usar o simple past? O simple past vai ser usado para, vamos lá, ações passadas já concluídas. Então é um único uso. Ações passadas já concluídas. Você pode até dar uma grifada maior aqui no já concluídas, porque realmente é o foco aqui. Então elas começaram e terminaram no passado. Aí, dando exemplo, né? I was in Brazil. Eu estava no Brasil. Isso aqui é um uso com o verbo to be. E outro uso aqui, numa interrogativa. Did I like the ice cream last week? Então, eu gostei do sorvete na semana passada. Isso aqui é uma pergunta usando o auxiliar de. Isso aqui é simple past. Ok? Pronto. Beleza. Agora a gente vai entrar nos tempos contínuos. Aí eu vou misturar aqui essas duas células. Então, que são os cantinhos tenses, que são dois, que nós estudamos. O present continuous e o past continuous. Quais são os auxiliares para o present continuous? É o auxiliar do verbo to be mais o verbo principal com o ing no final. E aí entram todas aquelas regrinhas, certo? E aí o auxiliar do verbo to be, ele vai ser um desses três aqui. Vou colocar aqui qualquer um dos três, certo? Então essas são as variações aí que podem aparecer do verbo to be, ok? Então, para você anotar. Ok, então, e no passado, was e were, lembrando que was é mais referente ao singular, e o were, ele está em referência mais às demais pessoas. We, you e they. O verbo principal também fica com ing. E aí você revisa lá as regrinhas, certo? Com o uso do ing, que vai mudar de acordo especificamente com a terminação do verbo. Então tem que estar atento a isso. Pronto, eu vou aqui só mesclar essas células. Pronto, então são esses dois tempos contínuos que existem aqui, certo? Assim, desculpa, não era para mesclar não, são separados aqui. No caso do present continuous, por que eu vou usar o present continuous? Ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. Então, ações que estão em progresso no presente. Exemplo, I am playing. Veja, né, que o verbo aqui terminou em Y, só que precedido de consoante, de vogal, perdão. Então ele só recebe o ing. É uma daquelas regrinhas lá. I am playing the piano
right now. Então aqui é um exemplo de present continuous. Exemplo de past continuous é I was playing. Eu vou dar um exemplo com outra pessoa aqui. You were studying. You were studying. Só que aqui o verbo to study. Deixa eu ver. Study. Como é que ele fica? Às vezes eu tenho dúvida se ele é studying, o Y no final. Só ver aqui, confirmar. Então é com Y mesmo, certo? Então, você vê, as regras são tantas que até eu às vezes me passo. Então, é essa mesmo. You are studying at the moment. Oh, perdão. Last night. Então, você estava estudando ontem à noite. Pronto, então aqui é um exemplo de past continuous. Por que eu sei que é past? Porque o verbo to be está no passado. E aqui eu sei que é present continuous porque o verbo to be está no presente. O que vai denunciar é o próprio verbo to be mesmo, certo? Então você vê essa construção de verbo to be, um outro verbo do lado, com ing, é bem indicativo de ser um tempo contínuo, ok? Então isso aí é um exemplo de tempo contínuo. Beleza. E aí tem outro tempo contínuo aqui que a gente pode inserir, que é o que ficou faltando na aula passada, que é o Future Continuous. Vou colocar aqui. O Future Continuous, indicações que estarão ocorrendo no futuro. Então a gente já insere aqui. Esqueci de colocar aqui. Ações que estavam em progresso no passado. E aqui seria ações que estarão ocorrendo no futuro. Que estarão ocorrendo no futuro. Eu vou tirar aqui para ter mais espaço, senão a gente não vai ter espaço não. Pronto. Como só é um tópico só, como é que é a construção desse Future Continuous? Ele trabalha aqui, né? Vamos continuar aqui lendo o conceito, que a gente está vendo esse tempo hoje. Ele descreve um fato que acontecerá num momento específico no futuro. O Future Continuous é comumente usado nas suposições, avisos, perguntas ou falas sobre planos para o futuro e ainda para indicar promessas. Então, a gente pode colocar isso aqui, né, para acrescentar suposições, avisos, perguntas ou falas sobre planos para o futuro. Aí colocar aqui promessas. Por exemplo, ser um tempo verbal que expressa ações futuras muitas vezes é acompanhado por expressões de tempo. Então essas expressões de tempo são essas aqui, as mais utilizadas, certo? O que é muito importante também, a gente inserir uma linha aqui na tabela, né, com as expressões de tempo. Expressões de tempo, que são as mais utilizadas em cada tempo verbal, certo? Então,
A gente pode colocar porque são sinais que de fato sinalizam aquele tempo verbal. Então, quais são as expressões de tempo do Simple Present? Complementa aqui as ações de tempo no Simple Present. Eu acredito que eu tenha excluído aqui. Só Present Continuous também tem as suas Simple Past e Past Continuous. Vamos lá. Simple Present são essas aqui, ó. Now. Então, se eu consigo copiar para cá. Consigo. Now. Always. Never. Today. Uma que eu coloquei no exemplo ali embaixo. Every day. Daily. Isso aqui é muito importante saber mesmo, porque essas expressões elas ajudam bastante enquanto você faz as questões. Often. Pelo menos é identificar o tempo verbal. Generally. Usually. Pronto. Essas são as mais utilizadas no Simple Present. Ok. No Present Continuous, meio que se confunde, certo? Elas se confundem, eu acredito que aqui não tenha expressões de tempo, não. Mas eu posso aqui anotar algumas que tem no Simple Present e que pode também aparecer no Present Continuous. Estou falando aqui de Present Continuous, né? Now, at the moment, também. While, é algo que também aparece. Esse while aqui quer dizer enquanto. At the moment, esse segundo aqui significa no momento. E o now significa agora. Simple Past. Quais são as expressões de tempo comuns no Simple Past? Vamos ver aqui se a gente acha. Você vê que está sendo importante, né? Fuçar mesmo cada um desses aqui. Yesterday são todos esses aqui. Yesterday, the day before yesterday. Então todas são exemplos aí de simple past. São, na verdade, expressões de tempo. Então vou colocar só a forma em inglês mesmo. Aí você pode depois puxar a tradução, certo? Só para a gente poder ganhar mais espaço aqui. Esse last aí, dá pra gente inclusive colocar tudo num só aqui, ó. Pronto. Então, coloquei aqui tudo em um só. The day before yesterday. Pronto. Isso são expressões de tempo e do past continuous. Vamos ver se tem alguma aqui. Aqui, ó. Expressões de tempo. Constantly. Often.
weekly. Veja que tem esse li no final da palavra, né? De semana. Então dá esse finalmente na palavra. Aqui, ó, week é a palavra semana. É quando você bota esse li no final, fica mente. É a mesma coisa aqui, ó, month. Month quer dizer mês, e aí mensalmente, monthly. Year quer dizer ano, e aí você bota esse li e fica anualmente. Então, são exemplos aí. Ok? Beleza, então são expressões de tempo do past continuous. E as expressões de tempo do future continuous, que a gente estava vendo, são essas aqui, que tem a ver também com expressões que a gente usa no future. Né? Então, tomorrow quer dizer amanhã. E aí esse tomorrow pode vir sozinho ou pode vir com esses termos aqui, ó, morning, night, afternoon. Morning quer dizer manhã, no caso amanhã de manhã. Night quer dizer noite, amanhã à noite. E afternoon quer dizer à tarde. Next week, próxima semana. E aí você pode usar o next aí com mês, com ano. Então next month, next year, que é próximo ano. Então veja que são expressões realmente que se remetem ao futuro, né? Beleza. Ok, então esses são os tempos contínuos, os três. Vamos dar mais uma olhada aqui no future. Você vê, só para completar a tabela dessa já chegamos à metade da aula. É uma aula realmente longa, né? Para a gente ver todos os tempos verbais. Então, como é que é a construção do future continuous? A gente está falando de future continuous aqui, viu? Na forma afirmativa. Vai ser o sujeito. O auxiliar que a gente vai usar é o will be. Então, todo ele é um auxiliar. E o verbo, como é um tempo contínuo, o verbo principal vai ficar como? Com ing. Então, entra aquelas regrinhas do ing. Então, um exemplo aqui. You will be reading in the library. Então, você estará lendo na biblioteca. Então, aqui é um exemplo de frase. Okay? Então, eu vou colocar aqui esse exemplo. You will be. E aí, will, você sabe que é o mesmo para todas as pessoas. Esse will be aqui ele não varia dentro do future continuous, ele permanece o mesmo para todas as pessoas também. E o que você vai precisar realmente dar uma atenção maior é com a construção do verbo principal com ing. A forma negativa, só a mesma coisa, só que o not vai vir do lado de quem? Do will, certo? Que é o nosso, digamos que auxiliar principal aí. O be só está aí para dar um acréscimo. E aqui a negativa fica a mesma coisa da frase, né, que eu coloquei. A interrogativa, o will, que é o nosso auxiliar principal, vem antes do sujeito. Então, essa é a forma interrogativa. Pronto. A gente ainda vai estudar sobre Future Perfect, então não precisa se preocupar com isso agora. E o Future Perfect Continuous também nós vamos estudar. Então, beleza. E quando a gente estudar o Future Perfect, aí a gente vê esses exercícios e se atenta melhor. Por enquanto, você só precisa saber sobre esse tempo contínuo, certo? Nós já vimos o presente contínuo, Simple Past também, Past Continuous, Simple Future. Então agora a gente está falando do tempo futuro. Simple Future. É um outro estilo de Simple, né? Ele poderia estar aqui também junto, mas eu resolvi colocar aqui. E é isso, vamos ver como é que ele funciona. O Simple Future, ele é usado para expressar ações futuras que irão ocorrer. Então, ações futuras que irão ocorrer. Veja a diferença aqui para o Future Continuous, porque elas estarão ocorrendo no futuro. E aqui não, elas irão ocorrer. Veja que é diferente. Ou seja, elas ainda não aconteceram, então por isso que é futuro.
indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Também o future tense ele pode indicar isso, certo? Em português, esse tempo verbal, futuro simples, e aí quais são os auxiliares? Will, shall e be going to. Então esses são os nossos auxiliares que temos. Will, shall é o menos usual, né? E o be, going to, lembrando que esse be é o verbo to be, que vai variar no simple present de acordo com a pessoa, certo? Na afirmativa, você já sabe como é a construção, né? Com o uso do will, é dessa forma. Na negativa, é só colocar um not, você já estudou isso aí, né? O be going to também, então a gente só está montando mesmo aqui a nossa tabela, ok? Beleza, então as expressões de tempo que são comuns a esse tempo verbal. Vamos ver se a gente tem aqui expressões de tempo. Temos sim. Tomorrow, veja que algumas se parecem com as que estão aqui, né? Então, tomorrow, eu vou acrescentar mais umas aqui. Soon, que quer dizer em breve. The day after tomorrow, que é depois de amanhã. Que mais? Entre os next, mesmo os next que estão aqui, ó. Next week, next month, next year. Todos esses nexts aí entram aqui. E na few days, que é em poucos dias, também é uma expressão de tempo. E na short time. E esse in next hours, que é em X horas, né? Pode mudar de acordo com a hora. Pode também ser minutos, segundos, enfim. São expressões de tempo comum que se remetem ao futuro, ok? Beleza, então esse é o simple future. Future continuous a gente já viu. Pronto, past participle. O past participle depende muito do entendimento do present perfect. Então a gente vai para o present perfect. Então, present perfect. Está aqui. E tem também o present perfect continuous, que é um outro tempo contínuo que poderia estar aqui também, né? Então, deixa eu ver se eu consigo inserir aqui uma coluna direita. Não, ficaria bem apertado mesmo. Então, vamos deixar aqui mesmo. Present perfect. Como é que o present perfect, em quais situações ele é utilizado? Então, ações que expressam ações influenciadas pelo presente. Então, ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Então, ações que ainda estão acontecendo ou que foram concluídas recentemente. Aqui é past participle que vai entrar. E aqui é present perfect. Só que continuous. Preciso de uma folha bem grande para fazer isso, viu? São muitas informações. Pronto, então, como é que eu construo? Quais são os auxiliares que a gente utiliza para o present perfect? O verbo to have mais o verbo to have mesmo. Aí ele pode ficar no have mesmo ou fica no has, dependendo da pessoa. Isso aqui é o present perfect. Simple. E aí temos essas expressões de tempo aqui, que são muito importantes você saber que elas existem, né? Already, yet, ever, são todas características do tempo perfect. Just, never. Algumas você vê que fazem parte de outros tempos também, né? Mas são indicativos, né? Você pode estar observando para confirmar se o tempo é aquele ou não. Então é importante saber. Often,
recently também, frequently. Pronto. Então esses são os auxiliares. E lembrando que o verbo principal, nosso verbo principal, ele fica em qual tempo? No past participle, que é justamente o tempo que a gente vai falar agora. O past participle, ele é uma estrutura complementar de alguns tempos verbais, como você pode ver aqui. E aí, no caso, ele entra no present perfect. Ele vai entrar também em outros tempos perfect, mas a gente só está estudando present perfect. Então, ele também entra em outras construções, né, como voz passiva, sentido também de adjetivo, verbos modais, mas isso aí a gente não estudou ainda, certo? E aí, verbos regulares, eles são construídos na mesma forma do passado simples, tá observando? Então, por exemplo, o verbo aqui, responder. O passado simples dele, que é o simple past, é answered. Ele fica com esse ed no final. E aí, quando você joga no past participle, é a mesma construção. Então, não tem muito segredo não para verbos irregulares. Para verbos regulares. Então, verbos regulares é o tal do ed. Aí, quando é verbos irregulares, aí você vai para a tabela, certo? Aquela tabelinha que nós vimos, que ela muda, né? O verbo vai mudar, né? Ele, por exemplo, o verbo to be, ele fica no infinitivo sem to nessa forma. Simple past, ele fica nessa forma, dependendo da pessoa. E no past participle, ele fica dessa forma, ok? E aí tem os outros verbos que eu já pedi para você agrupar, então, que vai facilitar a sua vida, né, se você agrupar. E basicamente é isso, o past participle, certo? Então, ele é um tempo, vou colocar aqui, tempo complementar. Ok? Então, só para você ter uma noção aí. Vou dar uma diminuída aqui na letra desses três últimos aqui, só para poder caber. Ok. Aproximar para você poder ver. Tempo complementar. Aí o Present Perfect Continuous, como é que ele funciona? Vamos dar uma olhada aqui. Present Perfect já foi, agora Present Perfect Continuous, as expressações contínuas desde o passado até o presente. Então, ações contínuas que vêm, eu vou colocar assim, desde o passado até o presente. Aí veja aqui como é a formação. Verbo to be, primeiro de tudo, né? Tem o verbo to have, que ele vai ficar em uma dessas formas aqui, vou até colocar aqui, verbo to have, ele pode ficar na forma he have ou has. Então, mesma coisa, começa igual aqui. Aí vem o verbo to be, que fica no present perfect, ou seja, been. Então é o verbo to be no present perfect. E aí o último verbo fica com ing, certo? Com a regra do ing, o gerúndio. Isso aqui é o verbo principal. É assim que ele é construído, esse tempo verbal. Ok? Ações contínuas. Esse quadrinho vai ajudar a gente a fazer as questões. Beleza. Tá faltando os exemplos aqui, né?
gente vai colocar aqui os exemplos só para contextualizar, certo? Então, Present Perfect Continuous é isso. Expressões de tempo que fazem parte desse tempo verbal, eu posso dizer que são as mesmas do Present Perfect. Então, vou copiar e colar aqui. As expressões de tempo aqui do Past Participle, também eu posso dizer que varia muito do tempo complementar que ele vai fazer parte. Então, essa parte da tabela aqui não entra. E aqui, como ele é um tempo complementar, então não preciso preencher por nada não. Certo? Então, vamos lá. Exemplo aqui de Simple Future. Vamos lá. I will be waiting for you tomorrow. Então, eu vou estar esperando por você. Na verdade, aqui é Future Continuous, né? Então, I wait. Então, perdão. I will wait. Aqui. I will wait for you tomorrow. Pronto, aqui é Present Simple Future. Aqui, I am going to buy this jacket. Então eu vou comprar essa jaqueta. E aí uma pergunta bem... Shall we go now? Bem comum com o uso do shall. A gente irá agora. Beleza. Aqui é Present Perfect. I have done this work recently. Eu tenho feito esse trabalho recentemente. Aqui é o Past Participle. O exemplo é esse mesmo aqui, ó. O Past Participle, ele é o tempo complementar, e aí ele está aqui. Aqui é o Past Participle do verbo to do. Vou até colocar aqui. O verbo é o verbo to do. Ele está na tabela e você vai ver lá que a terceira coluna é essa, done. É o passado do verbo to do, o verbo fazer. Exemplo aqui de Present Perfect Continuous. Então, you have been waiting, que é o verbo esperar, verbo to wait, this work for days. Então, você tem esperado esse trabalho durante muitos dias, por dias, né? É o que ele está dizendo aqui. Você vem esperando por esse trabalho por dias. Então, tempo contínuo. Pronto, então, veja que... Vou até dar uma aumentada aqui. Ver se eu consigo diminuir para a letra caber. Aqui eu acho que é por conta da tabela. Pronto, o resto aqui é só ajuste mesmo. Né? E veja que, pronto, acredito que coube melhor. Então aqui é um resumo de todos os tempos verbais que a gente estudou até agora, e eu creio que isso aqui vai ajudar a gente a fazer as questões. Nós temos uns 15 minutinhos, ainda dá para iniciar e fazer algumas dessas questões. Aí só algo que é importante ver é que aqui em cima tem o tempo verbal, o nome do tempo verbal, né? Aqui são os 3 tipos de contínuo que eu resolvi dividir. No Simple Present você pode trabalhar com o verbo to be ou com demais verbos. No Simple Past você tem a ideia dos verbos irregulares e dos verbos regulares. E aqui nessa parte aqui, ó, também eu separei verbos regulares e verbos irregulares, né? Que é a mesma ideia daqui, então eu poderia me copiar e colar. Então, deixa eu só dividir aqui essa tabela, que eu acredito que fique melhor, né, para padronizar, é tudo igualzinho. Pronto. E aí aqui, ó, tem os auxiliares.
os auxiliares de cada um desses tempos verbais, que é importante você saber esses auxiliares, certo? E como é que é a construção deles. Aqui seria, no caso, as ações em que cada um entra, né? Que eu coloquei tempo complementar porque vai depender em qual tempo ele vai ser esse complementar, por isso que eu não coloquei ação nenhuma. Aqui são as expressões de tempo que vão te ajudar a detectar esse tempo verbal, então vai te ajudar, certo? Você saber essas expressões de tempo. Só colocar aqui tudo no mesmo formato de letra. Tirar do detalhe. Aí, pronto, expressões de tempo. Ok, e aí depois aqui tem os exemplos, certo? Que a gente consegue ver os exemplos de cada um, ok? Pronto, então vamos para as questões e vamos ver como é que a gente aplica a mecânica das questões, que é algo que também a gente já viu, e essa tabela também, que é uma tabela resumida desses tempos verbais que nós vimos. Então vamos lá. Parte de verbos é a página 37. Lembrando que nós já fizemos algumas questões, né? Então a gente vai meio que fazer as que estão faltando, digamos assim, para poder complementar. Pronto, essa questão aqui 10, veja como é que ela é. Ela trabalha um pouco com a ideia do diálogo, certo? E aí, para esse tipo de questão, talvez a mecânica não funcione tão bem, a mecânica que a gente costuma fazer. Ela pode auxiliar, mas a gente vai precisar um pouco muito, na verdade a gente vai precisar mais da tradução, mas a mecânica vai ajudar, então vamos ver como é que ela entra aqui, certo? Então, primeiro de tudo, né, você identificar os tempos verbais que estão nos textos, que está no texto, que está predominante do texto. Então, como é que eu identifico isso? Olhando os auxiliares. Esse auxiliar aqui faz parte de que tempo verbal? Do Simple Present. Então veja que a tabelinha já está entrando aí, ó, Simple Present. E verbo to be, né? Tá aí. Aqui também auxiliar do Simple Present, verbo to be. Agora aqui já é condicional, né? E o condicional eu não coloquei ele aqui não, né? Mas ele também tem aí no seu assunto, né? Então ele acrescenta no final aí uria. Aqui também verbo to be, simple present. Aqui simple present de novo, simple present, simple present. Então veja que o texto está predominante no simple present. Aqui, ó, how have you been? Isso aqui já é que tempo verbal? Present perfect. Está percebendo? Você tem o have como auxiliar antes do sujeito, you, e você tem o verbo to be no past participle, que é um tempo complementar, tá vendo? Então isso aí é present perfect. Simple present, it's Candice. Então é a Candice que ele está dizendo aí. I do remember you, auxiliar do simple present na afirmativa. Isso quer dizer, isso pode acontecer, é a exceção, né? Você usar o auxiliar do simple present na afirmativa quando você quer dar uma ênfase, que você realmente faz aquela ação, né? E a ação que feita é eu lembro de você. Must aqui é um modal, ele quer dizer, ele demonstra uma obrigação. I must tell you something, Mike. Eu preciso te dizer algo, Mike. Pronto, aqui verbo to be no simple present, verbo to be no simple present. Então veja que a ideia aqui de fato é de simple present.
A ideia é um texto que está muito ligado ao Simple Present. E qual é a ideia aqui de fazer esse tipo de questão? É uma questão bem original, digamos assim. Talvez a gente invista o restante da aula todo nela, mas vamos ver. Por quê? Porque elas são vários diálogos. E aí você vai ter que meio que separar o que é pergunta do que é resposta. Então, por exemplo, aqui, ó, is he home? Então isso aqui é uma pergunta, né? Ele está em casa? Então a minha resposta ela tem que vir com he e com is. Então qual seria a resposta que teria esse sentido? Então vamos ver aqui. Talvez yes, of course, I do remember you. Então essa pergunta aqui é uma pergunta de sim e não. Então faz sentido. Então, para mim, eu acredito que é a 12, né? Ela combina bem aqui com a 4. Então, você vai ter que ficar fazendo essas combinações, sabe? Então, talvez essa alternativa, esse tipo de questão aqui, ele demora muito por conta disso, entende? Por conta dessas combinações. Então, é uma questão que leva bastante tempo, né, para você fazer. E qual seria a minha sugestão? Talvez você ir fazendo aqui, ó, vendo as respostas aqui, e aí você ir seguindo, né, a ordem que ele está colocando aqui para ver se faz lógica. Se não fizer, você elimina, entende? Do que você fazer essas combinações. Então, se você fosse por essas combinações, talvez demoraria muito. Então, você indo direto aqui nas alternativas vai fazer mais sentido, ok? Então, por exemplo, aqui ele, na letra A ele começa já falando, já começando com a 15. Don't you remember me? Remember é o verbo lembrar. Então, você não se lembra de mim? Aí na 14, aí vem a ordem, né? 14 tá descendo aqui, ele tá meio que indo aqui. Vamos seguir esse fluxo. Você não se lembra de mim? Você é minha ex-esposa. Eu devo te dizer algo, Mike. Sim, claro que eu lembro de você. É a Candice. Bem, Mike, como você tem estado? Aí a pessoa, aí na nova aqui, tô bem, obrigado. E aí na outra ele, who's that? Que quer dizer, quem é que tá aí? Quem é que tá falando? Hi, it's Mike speaking. Aqui é Mike conversando, é Mike falando. Então veja que não está fazendo muito sentido o diálogo, né, dessa forma que ele colocou aqui. Então vamos seguindo aqui a ordem direta aqui, né, que ele está indo praticamente. A 1. Ele começa dizendo, eu estou grávida. Aí a 2 aqui fala, sim, what is it? O que é? O que é? No caso, o sexo, né? Talvez esteja perguntando assim. Aí na 3, hello, eu gostaria de falar com o Mike. Veja, não está fazendo sentido. Então na C a gente vai começar pela 7. Hi, it is Mike speaking. Olá, aqui é o Mike, falando. Aí vai para 3. Hello, I would like to talk to Mike. Veja, não faz sentido. Eu gostaria de falar com o Mike, não faz sentido. Na 2, começa na 2 aqui. Sim, o que é isso? What is it? E aí vai para 8. Who is that? Não faz sentido. Então começando na 3, que é a letra E. Olá, eu gostaria de falar com o Mike. Aí vai para 4. Ele está em casa, faz sentido. Vai para 7. Hi, it is Mike speaking. Aqui é o Mike falando. A 8. Quem é? Aí a 11. É a Candice. A 15. Você não se lembra de mim? A 12. Sim, eu me lembro muito bem de você. A 14. Você é a minha ex-esposa. A 10. Bem, Michael, como você tem estado? How have you been? Aqui é uma outra forma de perguntar, né? Como você está. É como você tem estado. A 9. Estou bem, obrigado. A 13. Eu tenho que te dizer algo, Mike. A 2. Sim, o que é? E aí vai para 1. Eu estou grávida. Aí na 5ª, eu não acredito nisso. Aí vai para a 6ª. Sim, é verdade, meu bem. Honey
mel, se a gente for traduzir ao pé da letra, mas aí significa o meu bem ou querido. Então, letra E é a nossa resposta, foi a última. E vai a dica. Normalmente, a resposta de questões assim é a última, para que você leve bastante tempo mesmo até chegar na última, né? E ver um sentido coerente. Você vê que eu fui fazendo uma por uma, então essa questão, a estratégia dela é dessa forma mesmo, certo? Você vendo alternativa por alternativa, porque se você for tentar fazer combinações na sua cabeça, vai demorar muito, ok? Na 11 aqui, assinale a alternativa que é a correta versão da frase apresentada. Então você vai traduzir, né? Eu quero. Veja, eu quero, então se é eu quero, isso é um tempo presente, né? Então se é tempo presente, você não vai usar condicional. Aqui está a abreviação, né? I e would. Would é esse would aqui, ó, que é da condicional que está aqui. Esse I would like que está abreviado aqui, ó. I would like. Então eu gostaria que eles fizessem, eles mesmos se sentissem em casa, né? Esse é o sentido aqui. Mas no caso é eu quero, esse é o sentido. I wish é desejar, wish é o verbo desejar, want é o verbo querer. Então talvez o que se encaixe melhor aqui é o want, mas vamos ver. Eu quero que eles se sintam em casa. I want that they feel the house. No caso, eles sintam a casa, não. Eles se sintam em casa. Então vamos lá. I wish they would touch home. Touch é o verbo tocar. Não faz sentido. I wish they had homely feelings. Eu desejo que eles tenham sentimentos de casa, não. Aqui, a D é o que melhor se encaixa. I want them, eu quero que eles, no caso esse que eles aqui é o objeto da oração, né? I want them, eu quero que eles, to feel at home, se sintam em casa. Então, talvez a resposta seria a letra D e muito forçosamente também poderia ser a letra E. Então, uma dessas duas. Aí, a gente já confirma também a resposta da 10 aqui, quando a gente for lá no gabarito, né? Então vamos lá. Verbos, questões 10 e 11. Verbos, a questão 10 é a letra E, como havia definido, então a 11 aqui é a letra D. É isso mesmo. Certo? Então, letra D, I want them to feel at home. Veja que aqui é o sujeito, eu quero, no caso, que eles. Então, isso aqui é um pronome objeto. Então, revisando um pouquinho aí de pronome. Aqui é um desejo, né? Então, desejos tem ligação com o simple present e tá justamente aqui, uma ação que é o desejo. Por isso que é simple present. E o verbo querer é o verbo to want mesmo. E sentir-se, né? To feel at home. Se sintam. Que, no caso, eu quero que eles sintam-se em casa, né? Tem esse sentido aqui. Home tem a ver com casa, lá, em casa, at home. Pronto. Então esse é o sentido aí da nossa frase, ok? Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma aqui. A 18 indica a alternativa que melhor completa a sentença a seguir. Então tenta fazer aí, pausa o vídeo e tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai seguir na mecânica da questão, né? Identificar os tempos verbais predominantes. Aqui a gente vê que na questão temos o verbo to have e o verbo study. Eu tenho que estudar, então é isso que ele está dizendo aqui. E aí aqui tem um conectivo, né, entre duas frases, quando. Então aqui também tem o verbo, um pronome relativo, que. Então, que eu tenho que estudar. Então, e temos as variações aqui nas alternativas, né? Que é o que a gente vai fazer aqui, analisar o termo aqui, o verbo se refere, no caso I, ele vai fazer referência a isso aqui, está tudo concordando, né? A gente já vai para a parte de concordância, tudo concorda aqui com I. O must aqui que você não estudou, é um verbo modal, ele concorda com todas as pessoas, ele é o mesmo aqui em todas as pessoas. Aqui é não deve gostar, né? Mustn't like. Mas vamos ver aqui.
E aqui é o pronome she, né, e ele vai variar aqui de acordo com o verbo. E está tudo, pelo que eu posso perceber, mais predominante no simple present, né? O verbo dizer, com um S no final, conjugado aqui para a terceira pessoa, tá ok? Aqui é futuro, will tell vai dizer-me, e o resto é ela disse, ela falou, ela me disse. Então a ideia é isso aqui. Ela falou, por aí vai. Speak aqui também quer dizer falar, né? Ela fala. E aí, identificar as expressões de tempo, o quando seria uma expressão de tempo, e olhar as alternativas para ver os verbos, né? O verbo aqui é o verbo gostar, o verbo dizer, o verbo falar, que também é outro sinônimo para o verbo falar, e aqui é o verbo dizer, me disse. E aí, analisar o contexto e traduzir o máximo possível. Então, vamos ver pela tradução que faz mais sentido, né? Considerando a letra A, eu não gosto quando ela diz que eu tenho que estudar. Faz sentido, porque são dois simple presents aqui, né? Eu não gosto quando ela diz. Aqui, ó, I never like, eu nunca gosto quando ela vai me dizer que eu tenho que estudar. Faz sentido também. She'll tell me, ela me dirá, né? Aqui, eu não posso gostar quando ela me diz que eu tenho que estudar. Eu não devo gostar quando ela me fala que eu tenho que estudar. I don't like it. Eu não gosto disso. Quando ela me diz que eu tenho que estudar. Veja que todas fazem sentido. Assim, sentido bem próximo, mas é aquele sentido assim que você tem que ver mais pela concordância, certo? Por quê? Porque veja que aqui está falando muito sobre isso que a gente viu na tabela. Desejos, opiniões. Então isso aqui é mais uma opinião. Se é uma opinião, então está muito pendendo para o simple present. Você vê como essa tabela está ajudando? Porque isso aqui é uma opinião. Ele está dizendo que não gosta. Quando ela diz. Então, I don't like. Então, eu não gosto de quê? Quando ela diz. Então não tem como ter esse it aqui, esse objeto. E outro objeto, não. O objeto é toda essa frase aqui. Então, por isso que aqui a letra A é o que mais indica, né? Um simple present, que de fato a gente vai usar. E aqui simple present também, quando ela diz que eu tenho que estudar. Então, para mim, a melhor resposta é a letra A. Dois simple presents, porque também aqui diz de um ato que ela faz constantemente, habitualmente, né? Então, veja que o sentido da ação, ela ajuda, mas vamos ver. Vamos confirmar aí, questão de verbos 18. Ele colocou que é a letra E, então vamos ver lá o que tem a letra E. Ele colocou aqui como dois objetos mesmo. Mas veja que a ideia foi essa mesmo que eu falei, dois simple presents, né? Então, eu não gosto disso. Então, I don't like it. Quando ela me diz que eu tenho que estudar. Então, veja que são dois simple presents, como eu falei, mas a ideia aqui é que tem esse segundo objeto aqui, porque quando ele fala esse it aqui, esse it está se referindo a toda essa frase aqui. I don't like it, eu não gosto disso. E aí não gosta disso o quê? Quando ela me diz que eu tenho que estudar. Então a ideia é essa mesmo. Certo? Eu pensei que não poderia ter dois objetos, mas a questão considerou que sim, então é uma opção. Mas a gente ficou em dúvida entre as duas possíveis, né? A letra A e a letra E, o que já é boa coisa. Porque é uma ação habitual que também está expressando aí uma opinião. Então tem a ver com simple present. Pronto, então terminamos aqui nossos exercícios. Espero que você tenha aprendido. E é isso. Teacher deseja uma ótima semana para você. Valeu!